Olá, sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de língua portuguesa. Eu me chamo Marcele Sales, sou a professora que vou acompanhar vocês agora nessa nova aula que vamos compartilhar agora, ok? Elementos da narrativa. Elementos da narrativa, turmas 4º e 5º ano, aula 9. Antes da gente conversar um pouco sobre os elementos da narrativa, eu quero lembrar vocês do nosso canal no YouTube. Olha lá, Escola na TV Abreu Lima, você procura lá no YouTube e não esquece de fazer sua inscrição. Lá estão todas as aulas, da educação infantil até educação de jovens e adultos. Então, vocês que estão acompanhando também no canal 22, de manhã, de 7 às 8 da manhã, ou à tarde, de 13 horas às 14 horas, vocês que estão acompanhando, de repente vocês perderam a aula, vocês podem acompanhar nossas aulas lá no canal do YouTube, tá? E aí vocês vão fazer aquela velha revisada que a gente sempre fala aqui, de todos os conteúdos que a gente passa aqui nesse canalzinho do YouTube, tá ok? E aí, no final de cada vídeo, você não esquece, por favor, de dar o seu like. E aí compartilha para o maior número de pessoas possíveis essas nossas aulas que estão sendo muito legais, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar hoje falando sobre o tipo textual narrativo. Se vocês procurarem lá nas nossas aulas anteriores, lá no canal do YouTube, vocês vão ver que a gente conversou logo lá no início sobre função social e comunicativa dos textos. Lá a gente descobriu que os gêneros textuais eles existem, os tipos textuais também. Fizemos essa comparação e conhecemos quais são esses tipos e gêneros textuais. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre esse gênero textual, o narrativo. E aí a gente vai conhecer e entrar bem fundo nesse assunto que é tão importante para a gente, ok? Esse assunto que sempre está nessas provas externas, vocês vão reviver ele sempre, ok? Então vamos lá. Tipo textual narrativo, ele nada mais é que uma narração, ou seja, o ato de contar alguma coisa. E ele também tem o seu foco, que é contar um acontecimento ou um ato. Como exemplo de texto narrativo, nós temos o romance, a fábula, lenda, crônica, conto e outros textos. Os elementos da narrativa são essenciais numa narração. Por sua vez, é um relato dos acontecimentos e ações de seus personagens. E podemos citar como exemplos de textos narrativos, como a gente acabou de falar, aqueles que a gente já viu, que é um romance, uma novela, uma fábula e um conto. Então, é importantíssimo que a gente conheça, dentro do gênero textual, narração, os elementos que compõem esse gênero narrativo, para vocês entenderem e também conseguirem produzi-lo através desses elementos. E uma coisa importantíssima que a gente deve sempre lembrar, eu coloquei esse friso aqui, importante. Ele é importante sempre lembrar do aspecto temporal. A relação de anterioridade e posterioridade contada pelo narrador. Narrador, mais personagens e ação. Então, a partir de agora, a gente vai ver todos esses elementos da narrativa e entender um pouco mais. Lembram, não sei se vocês lembram, mas aqui eu quero frisar para você essa imagem aqui. Opa! Um pente, todo mundo conhece. O que tem a ver, professora? Um pente com elementos da narrativa. Tem tudo a ver, gente. Isso é um bizu importantíssimo para vocês sempre lembrarem desse gênero textual, desses elementos da narrativa, que é o pente. Ou seja, as iniciais formam a palavra pente, que quer dizer o quê? O personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Temos aí o nosso pente. Ou seja, esses elementos, que as suas iniciais juntas, formam essa palavra e vocês não vão mais esquecer.
Quando vocês lembrarem do pente, vocês vão lembrar dos elementos da narrativa. E a partir de agora, a gente vai entender o que cada um faz, qual a função de cada um dentro do texto. Ok? Primeiro, a gente vai falar sobre o que é enredo. Tem a bonequinha aí pensando. Bom, já ouvi falar em enredo, mas eu não sei o que é. Então, a gente vai descobrir agora. O enredo ele é um elemento responsável pela construção da sucessão de eventos, isto é, dos acontecimentos e fatos dentro do universo narrativo que compõe a história. Ele possui uma estrutura padrão. Então, agora entendemos o que é o enredo. E aí, dentro do enredo, nós temos essa sua estrutura que caracteriza o enredo, que a gente vai conhecer agora. Dentro do enredo, nós temos a apresentação, que ela ocorre na introdução de personagens, tempo, espaço da narrativa. Ela situa o leitor oferecendo as informações iniciais necessárias para o acompanhamento da história. Como o próprio nome diz, apresentação. Ele apresenta o que a gente vai ver depois no decorrer da história. Ok? Tudo certinho, né? Vamos agora para a complicação. Na complicação, consiste em um fato ou uma ação que muda os rumos da narrativa, apresentando um conflito. Dentro da apresentação, nós fizemos o primeiro contato com o leitor. E agora, na complicação, consiste o quê? Em um fato ou uma ação que muda os rumos da narrativa. Ali, o narrador ele vai começar a desenvolver a história. Temos o clímax, que é o quê? Ele pode funcionar de maneira mais sutil, mas ele é comum em histórias que apresentam reviravoltas. Quando a gente, por exemplo, vê novela, dentro da novela, nós vemos o quê? Uma introdução do personagem, e aí no decorrer da história, aquele personagem tem toda a sua história desenvolvida. E aí no clímax nós podemos ter o quê? As reviravoltas dentro da novela. Pensa naquele personagem que ele tinha um comportamento e de repente ele muda. Ok, o narrador ele tem esse poder de trocar o personagem dentro da história. Então, isso caracteriza-se no clímax. Perfeito, gente? Vamos continuar. E temos o desfecho, que o próprio nome diz, né? O desfecho ele pode apresentar uma interpretação aberta ou trazer uma amarração para a continuidade do trama no futuro, ou seja, o final da história, ok? Tudo que aconteceu na apresentação, no clímax, agora no desfecho, vai ser o final daquela história, tá bom? A amarração, como o próprio texto aqui fala. Beleza, gente? Tranquilo, né? Podemos continuar. Eu tenho certeza que vocês estão... Olha, eu sou uma professora que sempre friso isso. O caderno, eu sei que já deve estar aí na mesa, né? O caderno, o lápis ou a caneta, para vocês sempre estarem aí, ó, acompanhando, anotando todas as possíveis dúvidas, para vocês depois conversarem com a professora ou o professor em sala de aula. Tranquilo, né, gente? Vou passar agora para o próximo. O narrador. Como a gente já havia falado, o narrador, ele tem o poder dentro desse texto narrativo. Ele que conduz toda a história. E agora a gente vai ver o que é que o narrador, qual a função do narrador. Como eu já disse, ele tem esse superpoder, digamos assim, dentro do texto, mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Em um texto narrativo, o narrador é um dos elementos mais importantes da narrativa. Ele é responsável por estabelecer o foco narrativo, isto é, o ponto de vista ou o ângulo pelo qual o leitor terá acesso à história. E ele pode ser em primeira ou terceira pessoa. Como assim, professora? Em primeira pessoa, ele vai ser o protagonista. E em terceira pessoa, ele vai ser o narrador observador. Que agora a gente vai ver o que caracteriza cada um, que são os tipos de narrador. Temos o narrador personagem. Ele conta a história em primeira pessoa, ok? O narrador observador
ele relata tudo como ele observa dentro da história, usando sempre a terceira pessoa. Como exemplo, temos aqui, ó, o garoto não percebeu que pisou no formigueiro. Ou seja, ele está observando a ação do garoto. Então, aqui ele é um narrador observador. E um narrador onisciente. Não apenas observa os fatos, mas sabe tudo dos personagens, sentimentos e pensamentos. Então, ó, a partir de agora, vocês já estão sabendo quais são os tipos de narrador. Tranquilo, né, gente? Vou continuar, ok? Vamos lá. Nesse momento, vamos falar sobre o tempo. O tempo é o momento em que a história acontece. E ele tem duas formas de acontecer. Na forma cronológica ou psicológica. E aqui eu trouxe um trecho de um texto em que a gente vai observar esses dois tempos nesse pequeno trecho. Vamos lá. Ele olhou naquele momento para o dominó. Sem pensar, comprou. R$10. Não estava caro. No caminho para casa, tentou entender o porquê dessa aquisição. Ele não joga dominó. Não sabe nem como funciona isso. Porém, naquele mesmo momento, ao atravessar a rua, ele se viu criança, ele e seu pai, jogando dominó em uma praça. Coincidentemente, visualizou uma praça à sua frente. Não havia ninguém jogando dominó, apenas adolescentes andando de skate. E aí eu mostro para vocês o seguinte. Ele olhou naquele momento para o dominó. E ele se viu criança. Ele e seu pai jogando dominó em uma praça. Aqui nós temos as duas formas dos tempos, cronológico e psicológica. Ele se viu criança. Olha aí, gente, ó. E ele olhou naquele momento para o dominó. Ok, tranquilo, né? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os personagens. Eles são os indivíduos inseridos na narrativa e responsáveis por darem o seguimento aos acontecimentos, sendo afetados diretamente por eles. E podem ser divididas ou divididos em principal e secundário. Principal, que são os protagonistas ou antagonistas. Protagonistas, mais uma vez, como a gente já viu, são aqueles cujos acontecimentos que envolvem correspondem ao foco da narrativa. E os antagonistas. O antagonista rivaliza com o protagonista. Vocês percebem bem isso na novela mesmo, quando eu já falei, né? Tem o protagonista e o antagonista. Tranquilo, né, gente? Vocês já conseguem visualizar tudo isso que eu estou falando, né? Perfeito, então. Então, aí agora a gente vai dar prosseguimento. Agora, vamos falar do espaço. O espaço corresponde ao onde a narrativa acontece. Onde, ok? Autores modernos, como Clarice Lispector e William Faulkner, fizeram uso recorrente do espaço psicológico. E agora eu vou trazer para vocês um trecho que caracteriza bem isso que eu acabei de falar para vocês. Ela estava sozinha em casa, deitada no sofá. O gato, debruçado sobre a mesa, brincava com a sombra do lustre que balançava. E ela continua ali, na sua casa. Os olhos se fechavam e o sono vinha. O gato continuava fazendo movimentos graças ao lustre que balançava. Talvez por conta do vento forte que vinha na janela. Ela, por um momento, achou ter aberto os olhos. Leve engano. Conseguia ver exatamente onde estava. Em uma pequena casa no interior. Uma casa de campo, provavelmente. Pessoas, possivelmente familiares, conversavam deitados à rede e crianças corriam ao redor da casa. Era a casa que ela gostaria de estar. Os olhos se abrem e o gato não estava mais brincando com o lustre. Perceberam aqui, gente? O tempo, o uso do tempo, do espaço, do espaço psicológico, onde os autores trazem isso aqui. Vamos lá. Gente, olhem, eu amo português. É lindo a gente se debruçar nos textos, né?
Então, eu espero que vocês também, e até aconselho para que vocês tenham um contato maior com textos, observem essas obras desses autores maravilhosos que a gente tem, para que cada vez mais enriqueça o vocabulário da gente e que vocês conheçam essa maravilha que é a literatura. Vamos dar continuidade. Agora, vocês já viram todos esses elementos da narrativa. O pente, a gente já conversou, que são esses elementos que constituem a narrativa. E agora eu quero trazer para vocês um desafio. Vocês vão dar um print aqui nessa tela, ok? Como vocês estão percebendo aqui, ó, eu coloquei essa folha, essa imagem aqui, onde tem o início da história, quando, quem, onde, o que, como e o final da história. A partir disso aqui, vocês vão produzir o seu texto narrativo. Então, a partir da aula que a gente teve hoje, desse conhecimento partilhado dos elementos da narrativa, eu tenho certeza que vocês vão produzir um texto belíssimo, um texto narrativo. Então, a partir desses elementos aqui, do pente que a gente estudou, que são os elementos que constituem a narrativa, vocês vão produzir esse texto. Então, aí vocês vão produzir, mostrar para a professora e compartilhar com os colegas, com as professoras e professores, o texto narrativo. Bom, professora, agora já sei fazer um texto narrativo. Então, olha, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aí na telinha. Lembrar do nosso amiguinho aqui, o Engrenadinho Júnior, que sempre está acompanhando as nossas aulas, junto com vocês aí do outro lado da telinha. Eu quero agradecer imensamente o carinho. Eu tenho certeza que as professoras estão compartilhando esses vídeos nas escolas, porque eu tenho relatos de algumas professoras que estão compartilhando esses vídeos. É muito importante e belíssima essa troca de conhecimento. Então, um beijo para vocês e até a próxima.